Você chegou a acompanhar as reuniões, as declarações do BRICS, do novo banco dos BRICS e tudo, não? Como é que você está vendo essa nova ordem internacional que não tem, embora a China vá se impor, obviamente, pelo tamanho e tudo, não tem aquele padrão de Bretton Woods em que os Estados Unidos definiam as regras para tudo, né? Como é que você está vendo essa nova ordem? Você está vendo algo sólido nascendo disso? É promissor, né? Porque nós temos, né, uma situação diferente, por exemplo, quando tivemos na Guerra Fria, né, que o grande contraponto que nós tínhamos aos Estados Unidos era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, naquele momento histórico, inclusive muito do welfare state, muito do bem-estar social que da Europa, dos Estados Unidos, se deve à pressão da Revolução Socialista na União Soviética. Por quê? Porque daí tinha que se mostrar que o capitalismo era mais próspero, então, e fazer com que a classe trabalhadora não se revoltasse. Então, isso gerou direitos trabalhistas, direitos sociais, e aí nós tivemos, né, durante a década de 70, as crises, né, a grande crise aí do capitalismo, e um rearranjo da dinâmica do capital, os capitais se internacionalizando, um processo neoliberal de privatizações, e aí a ascensão a consolidação do pós-fordismo, né? Então saímos do regime fordista para um pós-fordista. E nesse contexto, né, nós tivemos aí um período de acomodação e a China, ela desponta, né? Nós observamos que a China é um exemplo peculiar de um país que realizou uma revolução comunista, ainda que não tenha de fato avançado nesse sentido, mas realiza uma revolução socialista, e isso faz com que a China consiga atingir uma pujança, não obstante ela não tenha logrado romper com as formas do capitalismo, mas esse processo revolucionário gestou as condições para que a China chegasse ao apogeu no qual ela está hoje. E isso, obviamente, ameaça a hegemonia estadunidense. Aliado à questão da Rússia, que não é um país economicamente tão pujante, não tem esse poder de rivalizar, mas tem, né, esse arsenal militar herdado da União Soviética, que lhe dá também essa robustez. Então, essa aliança dos BRICS, ela é estratégica. Não é à toa, né? Ninguém dá chute em cachorro morto. Não é à toa que Donald Trump chegou e atacou diretamente os BRICS, coisa que foi muito interessante, porque a imprensa hegemônica nacional, por vezes, menospreza Lula quando participa dessas reuniões, ou faz comentários assim, o Brasil não é nada. Mas Donald Trump percebeu a relevância do BRICS, tanto é que ele se manifestou. Ô, Juliana, o Steve Bannon, quando começou a montar todo o esquema de ultradireita, falou que a maior ameaça à direita mundial é o Lula. Mas é impressionante essa dificuldade do pessoal de entender a importância estratégica, geopolítica do país e o papel do Lula nisso. A França, eu lembro quando fizeram um ataque contra um ex-presidente da França, foi preservado, porque ex-presidentes, dependendo também, o Bolsonaro é um caso à parte, eles são ativos nacionais, né? E ficou bem nítido aí, inclusive, o papel da Dilma aí no novo Banco de Desenvolvimento. É um jogo bem, bem interessante aí. E essa nova ordem, você começa a ver também outros modelos. O próprio modelo político chinês, que não é reproduzível, digamos assim, você passa a entender as nuances e não tratar meramente como se fosse uma ditadura, Você tem formas de participação diferentes das que tem no Ocidente, mas tem essas formas de participação também. Como é que o direito internacional está trabalhando esses aspectos, Juliana? Bom, isso é bem interessante, né? Porque a questão do direito internacional tem uma leitura de cariz, né, juspositivista, então que tem até uma dificuldade de compreender o papel do direito internacional, porque o jurista, em geral, está acostumado a enxergar o direito como um conjunto de normas e normas postas pelo Estado, e aí nós temos uma miríade de estados, e na realidade, quando nós olhamos a partir de uma perspectiva crítica, né, que é uma perspectiva marxista, né, é um autor muito importante que é Evgeny Pashkanis, é um jurista russo que teve uma proeminência no contexto da União Soviética, que vai justamente destrinchar
a questão do direito internacional, trazer balizas para isso e perceber como o direito internacional, na realidade, está ligado ao imperialismo e está ligado ao uso da força direta, né? Então, na realidade, por isso que nós observamos, né, esse esvaziamento dos organismos internacionais. Esse esvaziamento, né, e todos aqueles tratados de direitos humanos, nós observamos que, na prática, eles são rasgados. Basta olhar o que está acontecendo na faixa de Gaza. É um genocídio televisionado. Todos os dias nós observando matanças de pessoas, uma coisa trágica, e os organismos internacionais paralisados. Por quê? Porque, na realidade, o que manda é a força no campo do direito internacional. E ainda mais com Donald Trump aliado ali a o Netanyahu, nós temos essa condição que o Irã, naquele movimento do Oriente Médio, seria uma espécie de contraponto. Aí, quando ele ameaça fazer alguma coisa que, na realidade, ainda estava longe de desenvolver, vem com aquele discurso, o velho discurso dos Estados Unidos, ele está fazendo uma bomba e só nós podemos ter bomba, como se outro país não tivesse direito à soberania. E vai lá e bombardeia, né? É o que eles estavam produzindo, atrasa todo o trabalho. Então, na realidade, o que nós observamos é que o direito internacional é o direito da força, é o direito do capital, é o direito no qual os estados, enquanto sujeitos de direito, usam a sua força para subjugar, para acumular capitais e mandam os mais fortes. Essa é a realidade. E Lula, espertamente nesse contexto, sabendo da força e também das fraquezas do Brasil, busca se aliar, né? Busca essa aliança aí com os BRICS, fortalecendo o Brasil no cenário internacional. E por isso que essa aliança incomoda tanto, porque, de fato, o Brasil é um país, sim, relevante no cenário internacional, mesmo que a mídia hegemônica diga que não é, o Brasil é um país fundamental pela sua extensão territorial, pelas suas riquezas, até mesmo pela sua produção intelectual. Um país, não é um país menosprezar, é um país inferior no cenário internacional de forma alguma, então tem. E isso, na realidade, é passado pela mídia hegemônica de uma maneira completamente distorcida. É claro que o Brasil não dispõe da força militar, né, para competir com as grandes potências, e daí a importância dessa aliança com esses outros países que, de certo modo, não estão plenamente alinhados aos Estados Unidos.